cada lá aqui representado, pois assim nós oramos e o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Senhor, amados, está tudo bem com todo mundo aí? Glória a Deus, que bom que você... Pode se sentar, gente. Oxente, Mairove. Que bom que você está aqui, que bom. Nildo gosta, né, do oxente, né, Nildo? Que bom que você escolheu estar na casa do Senhor nessa bendita noite, na noite de culto de família. Sabe, eu fiquei maravilhado em ver aqui esse... Eu nem me lembrava desse... Qual é o nome? Não, qual é o nome disso aqui? É um banner, né? É isso aí. Amém, amém, amém. Essa arte aqui, pronto. Porque a pregação tem muito a ver com isso, né? Olha, totalmente a ver com isso. Então foi uma coisa assim do céu, amém? Então eu quero dar boas-vindas a você que está conosco hoje pela primeira vez. Deus te abençoe, rique e abundantemente. Deus tem para nós uma palavra nessa bendita noite. Posso ouvir um amém? Então abra a tua Bíblia, sentado como você está, no Salmo de número 78, né, Vanderlei? Gente boa. Salmo 78, glória a Deus. Versículos 5 a 7. De 5 a 7. Achamos? Enquanto você procura esse Salmo 78, juntamente com o Salmo 105, Salmo 106 e Salmo 136, eles são denominados salmos de libertação, né? Que eles traduzem a saída do povo da escravidão para a libertação, o povo escravo no Egito. E esse vai contar essa história em algumas situações que esse povo passou enquanto no Egito, enquanto saindo do Egito, até chegar na terra de Canaã. Então, Salmo 78, Salmo 106 e 136 são salmos conhecidos como salmos de libertação. Podemos ler? Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e, guarde isso, instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais que as ensinassem a seus filhos, para que as soubesse a geração vindoura, os filhos que houvesse de nascer, os quais se levantassem e as contasse a seus filhos. É filho contando para filho, contando para filho, contando para filho. Versículo 8. Não, até o 7 mesmo, né? Até o 7. A fim que pusesse em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Vamos ler todos nós juntos de novo esses 3 versículos, podemos? Volta para o 5, bem bonito. 1, 2 e... Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais, que as ensinassem a seus filhos, para que as soubesse a geração vindoura, os filhos que houvesse de nascer, os quais se levantassem e as contassem a seus filhos, a fim de que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Pai, nós mais uma vez oramos, mais uma vez te bendizemos, tributamos ao Senhor honra e glória, tributamos ao Senhor louvor em Israel. Muito obrigado por esse texto. Fala conosco nessa noite, aplica ao nosso coração a tua palavra. É o que nós te rogamos, te agradecemos. Em nome do Filho Jesus Cristo, nós dizemos amém. Uma peculiaridade nesse Salmo 78, pois você lê em casa, ele é um salmo bem extenso. Ele vai ter 72 versículos. Obrigado, Arthur. Muito obrigado, viu, meu neto? Muito obrigado. Ele vai ter 72 versículos, com sua graça,
e tratando o povo. É o povo errando lá em Meribá e Deus cuidando. É o povo errando com o bezerro e Deus... Então é sempre o povo, normalmente o povo, nós, todo mundo, errando, né? E sempre Deus fazendo o quê? Vindo com graça e com bondade. É uma peculiaridade nesse salmo. Então, pensando nisso, olhem bem para cá e prestem atenção. O Salmo 78, ele está falando que Deus instituiu leis, e que essas leis deviam ser passadas dos pais para os filhos, ou seja, uma geração sempre anunciando, porque hoje nós temos a Bíblia escrita, mas antigamente toda a transmissão de conhecimento era de forma oral, era verbal, né? O pai ensinava o filho, não dando um livro como a gente dá hoje, ensinava o filho de forma a contar o que havia acontecido com ele, com seu pai, e assim todo o conhecimento, tanto a nível normal, né, como a nível espiritual, todo o conhecimento ele era passado de forma verbal, não tinha escrita. Então Deus instituiu uma lei em Israel, e deixou uma ordem que os pais ensinassem a seus filhos. Presta atenção aqui agora. Aqui tem algumas gerações. Aqui você vai ter gente que já está na casa dos 70, né, irmã Vitória? Mais ou menos isso? Mais um pouquinho? Não, na casa dos 70. Já passou dos 80, não? Ainda não. Maneuci? 80, já passou dos 80, então está com 81. Tu vai ter gente aqui de 80, 70, né? Uma geração próxima à outra, mas você vai ver gente aqui de 50, de 40, né? E vai ter gente aqui de 20 a 30, e como vai ter gente aqui com o Arthur de 1 ano e pouco, tem gente de 5 anos, enfim, são várias gerações aqui. Pergunta para nós, olhem para cá, pelo amor de Deus. Hoje eu sou servo do Senhor. Minhas filhas, meus filhos, melhor dizendo, servindo na casa de Deus. Mas da forma como nós estamos indo contra o povo de Deus, o que vai ser, Renata, da geração da... Seu filho tem quantos anos? 7, 10, né? Ela tem quanto? 1 em 6, 18 meses. Arthur, mais ou menos, isso é um pouquinho menos. O que vai ser dessa geração, meu irmão? Porque havia uma obrigação de geração anterior ensinar a geração posterior como conhecer a Deus, como conhecer Deus e o que Deus fazia. Nós estamos vivendo um tempo hoje que eu não sei daqui a quantos anos se nós vamos conseguir ter ainda uma liturgia, um culto a Deus como esse. Essa semana foi Maurício postou no grupo de obreiros, não sei se dos homens também, um cantor muito famoso, num templo, na casa de Deus, cantando uma música. Cara, existem até muitas músicas boas, tá? Guardadas as devidas proporções, mas a música que ele cantava era exatamente essa, assim. Me permita aqui repetir, para descer mais um pouco. Dizia assim uma frase: o acaso, o que é o acaso? Aquilo que é incerto, aquilo que não tem uma correlação com aquilo que é próprio, acontece. Exatamente. Ele está dizendo que o acaso vai me... Você conhece a música? Você ouviu? O acaso vai me proteger. Não é mais Deus. Não é mais Deus que vai... Não é Deus que protege o seu povo. Versículo 5. Aliás, versículo 5, versículo 7. A fim de que pusessem em Deus a sua... O sujeito me sobe no púlpito de uma igreja para dizer que quem vai protegê-lo é o acaso.
O que é o acaso? Acaso é nada. Acaso é uma sorte, sei lá, é nada. Então ele está dizendo que a esperança dele não está em Deus, está no acaso. Tipo assim, rapaz, dei maior sorte, né? Dei maior sorte. Então, vamos pensar aqui rápido, eu tenho pouco tempo e a pregação é longa. Alguém vai trazer as cadeiras? Uma geração conta para outra geração o que Deus fez, como é Deus, o que Deus faz. Uma geração se preocupa com a outra geração. Irmãos, você acredita que se houver alguma dificuldade nessa transmissão aqui, uma outra geração pode, ao invés de cultuar a Deus, estar cultuando ao diabo? Uma geração que está aqui fervorosa, buscando a Deus, nessa transição, nessa falta de comunicação, alguém aqui pode estar... Cara, eu pedi para alguém te ajudar para não fazer isso. Meu Deus do céu. Está na ordem? Separado um pouco. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado, João. Eu não sei se vai dar para todo mundo ver, mas se você quiser uma hora levantar, não vai dar, né? Gerações. 1, 2, 3 gerações. Abra sua Bíblia. Eu vou te explicar isso muito bem. Salmo 70. Olha, Salmo 78, versos 70 a 72. Salmo 78, 70 a 72. Vai falar de uma geração. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tirou do aprisco das ovelhas. De após as ovelhas e suas crias, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. E ele os apacentou. Vamos ler agora, 1, 2, 3 e... Segundo... Amém. E ele os apacentou. Às vezes a gente confunde uma coisa com a outra. Mas esse homem tinha um coração que era um coração de Deus. Falhou, errou. E Deus não está buscando perfeitos. Amém? Deus não busca perfeitos. Ele busca corações dispostos a isso aqui, ó. O que está escrito aqui? Devoção. O que Deus está buscando são corações que sejam devotos a Ele. Essa palavra devoto, né, ficou muito linkado a catolicismo, mas o verbo devotar não se aplica exclusivamente, unicamente. O que é devoção? Anote aí. É apego sincero e fervoroso a Deus. Então a geração Davi era uma geração devota ao Senhor, que amava a Deus, que buscava a Deus, que tinha com Deus acima de qualquer coisa. Ainda que falho, ainda que homem e negligenciou alguma coisa, mas era um homem que o próprio Deus vai dizer: achei Davi, meu servo, homem segundo o meu coração. Que geração linda e abençoada. Geração de gente que era devotada ao Senhor, que lutava as guerras do Senhor. E depois, tem uma outra geração que aparece aqui. Aqui. Que geração é essa? Geração do descuido. Vamos ler? Abra sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 17, versos 14 a 20. Tem que ser muito rápido. Isso, eu gosto. Olha a recomendação de Deus para um rei. Quando entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, e nela habitando, disseres: porém sobre mim um rei, como que fazem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Porás um rei dentre teus irmãos como rei sobre ti. Não poderá pôr sobre ti um estrangeiro, um homem que não seja de teus irmãos. Ele, porém,
não multiplicará para si o quê? Salomão exportava cavalo do Egito. Não era qualquer cavalo, não. Cavalo do Egito. Nem farás voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltarei por este caminho. 17. Tampouco, é recomendação de Deus para quem? Para o rei. Tampouco multiplicará para si o quê? Para que o seu coração não quê? Nem multiplicará muito para si prata e ouro. Foi o que mais Salomão fez. Você lê? Vamos ler para ficar aqui rapidinho. Preciso correr, que eu não gosto de pegar com o tempo escasso. 1 Reis 14, 21 a 24. Anota rapidinho aí. Esse garoto é muito bom. É isso? É, já é a segunda. Não, desculpa. Então, 1 Reis 11, 1 a 5. Isso, obrigado. Ora, o rei Salomão amou muitas... Qual era a recomendação na Deuteronômio? Não, nada de muita mulher, Salomão. E ele fez o quê? Ele descuidou disso. Ele não observou isso. Além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonas e Etéias. Das nações de que o Senhor dissera aos filhos de Israel, não ireis para elas, nem elas virão para vós. De outra maneira, perverterão vosso coração para seguir os seus deuses. E a esta se apegou Salomão, levado pelo amor. Tinha ele 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como foram Davi, seu pai. 5. Salomão seguiu a Astarete, deusa do Sidônia, a Milcom, a abominação dos Amonitas. Então, você tem uma geração que devota ao Senhor, que busca a Deus, que é Deus e mais ninguém. Nessa geração aqui, é Deus primeiro e eu depois. É Deus primeiro e eu depois. Vem a geração de quem? Salomão, do descuido. Nessa geração, é eu primeiro e Deus depois. Aí volta para o versículo que eu falei anteriormente, que era o 14 que eu falei? 1 Reis 14, pegou ou não? Deixa eu pegar minha cola, eu estou com a cabeça ruim. 1 Reis 14, 21 a 24. Vamos para uma outra geração. Reinou em Judá Roboão, filho de Salomão, tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Judá, e a cidade que o Senhor escolhera em todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome, era o nome da sua mãe, Naama Amonita, uma daquelas mulheres de Salomão. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com os seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos, mais do que fizeram os seus pais. Ele piorou mais ainda. Porque também eles edificaram altos e colunas e acerins sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore frondosa. E havia também, olha só, irmãos, como o negócio só piorou. E havia também o quê? Sodomitas na terra. Um homem que, Deus em primeiro lugar, devoção, esse aqui descuida, primeiro eu, depois Deus, pensou só nele, muito ouro, muito cavalo, tudo que Deus tinha proibido, muito ouro, muito cavalo, muita mulher, aí chega quem? Roboão. E havia também sodomitas na terra, fizeram conforme todas as abominações dos povos, fizeram conforme todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Então, para nós hoje aqui, meu irmão, minha irmã, não basta você ou eu, nós que estamos aqui mais adultos, temos o coração totalmente do Senhor. Eu não posso descuidar das gerações que vêm depois. Não posso. Você vai ver uma coisa muito interessante, é quando Josué capítulo 24, verso 15, ele fala assim, ó, vocês quiserem escolher, escolhem o que vocês quiserem escolher. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí você vai para Juízes capítulo 2, vou botar essa memória para ativar, versículo 5, Juízes 2, verso 5, é isso? Verso 6,
Havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um para a sua herança, a fim de possuir a terra. Presta atenção. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué. E todos os dias dos anciões que sobrevieram a Josué, que tinha visto toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. 8. Morreu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E o sepultaram no território da sua herança, em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E após ela, se levantou outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. A minha pergunta hoje para nós que somos pais, você que está aqui dentro hoje, qual é o legado espiritual? Hoje é um culto de família que você está deixando para a sua geração futura. Porque hoje eu acho absurdo, me permite isso aqui, como pastor dessa igreja aqui, eu vou falar hoje. Acho absurdo. A mãezinha querida recebe o saláriozinho dela, ou o pai, que dá o dinheiro para a mãe. Acho que pai não compra não, mas é mais coisa, me permita, é mais coisa de mãe. E vai lá nessas lojas da vida e compra para a filha que tem 8, 9, 10, 11, até 12 anos, quem sabe, um short. Que se bobear, ela tropeça com o pé, é metáfora. Tá? Foi muito falado sobre metáfora aí esses dias. Uma mãe crente, serva de Deus, vai numa loja, e a filha tem 8, 9, 10 anos, e compra para essa filha um shortinhozinho, pitititinho. E aí, está dizendo que uma geração morre e se levanta outra geração. Uma outra geração que se levantou é a geração, está para ler aí? Dos que se desviaram. E nessa geração aqui, quem vem em primeiro lugar? Aqui é Deus que vem em primeiro lugar, depois eu. Aqui quem vem em primeiro lugar é eu e depois Deus. E aqui, quem vem em primeiro lugar? Primeiro e depois. E depois. E depois. E depois. É eu. O Roboão foi exatamente isso, meu irmão. Ele recebe conselho de pessoas maduras, de pessoas que lhe instruíram como fazer certo, como proceder certo, mas tem uma geração que está crescendo hoje, não quer respeitar nada, não quer respeitar ninguém, e a culpa é minha, a culpa é tua, a culpa é nossa, que não estamos transmitindo as verdades de Deus para essa geração. Uma geração que está crescendo de qualquer jeito, sem pudor, sem moderação, sem nada, sem controle, sem limite. E essa geração está crescendo, e daqui a pouco essa geração, volta lá para 1 Reis 14, acho que é o versículo, o último versículo que eu li, acho que é o 8, o último você botou de 1 Reis 14, é o 24. E havia também sodomitas na terra. Você sabe o que é sodomia, né? Amém, não? Sabe o que é sodomia? Estava escancarado, liberado, porque uma geração temente a Deus negligenciou a transmissão dos preceitos do Senhor. Mas nessa noite Deus quer acordar a mim e acordar a você. O nosso lugar é na cadeira da devoção, do servir a Deus com sinceridade, do se entregar para Ele com vontade. Famílias estão sendo destruídas porque a transmissão está sendo legada a segundo, terceiro, quarto, quinto plano, sabe lá o quê? É filho que está crescendo com 10, 12 anos, pega a Bíblia e vai para a igreja. E quando ele olha no sofá, ué, meu pai, hoje é culto. Não, rapaz, hoje o Flamengo joga. Hoje o Flamengo joga. Não dá.
hoje o Flamengo vai jogar, então não dá para... Mas meu pai... E eu servi sincero ao Senhor, não, mas... Deus me entende. Descuida. Aí esse menino, quem era para ser meu exemplo, não está me dando exemplo, hein, meu amigo? Primeiro eu, depois eu, e depois eu. Nessa noite, meu irmão, que o Espírito Santo traga a tua consciência, que tipo de pais nós estamos sendo. Nós estamos criando filho para ser bênção, para engrandecer o nome do Senhor, para irem para o altar virgem, casando-se no Senhor, ou estamos criando filho para com 12, 13, 14 anos, já aparecer, me permitam aqui, me desculpa isso aqui, ou você já sabe o que eu quero completar? Os nossos filhos são herança do Senhor, pertencem a Ele e a mais ninguém. Foram criados, nasceram para servir ao Deus de Israel. Uma geração vai ensinar a outra geração como conhecer a Deus e servir a Deus. É essa a nossa obrigação. Você não fica maravilhado? Pamela sobe Rebeca e sobe Lucas. Que trio, que coisa linda! É uma geração ensinando a uma outra geração que o melhor lugar para se estar é no altar do Senhor, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Aqui nós temos uma geração de 70 e pouquinho, né, irmã Vitória? Fica em pé um pouquinho. Depois da geração da Vitória, Dulcinha, fica em pé um pouquinho. Depois da Dulcinha, nós temos a geração da Dani. Fica em pé, por favor. Depois nós temos a geração da Daniele. Cadê a Daniele? Fica em pé um pouquinho. E já tem uma outra geração. Cadê o João? O João está aí? Está lá atrás. Já são 4 gerações aqui de gente que um começou, outros vieram e continuaram, veio mais outro e continuou, veio mais outro e continuou, e o nome do Senhor precisa ser glorificado nas nossas gerações. As nossas gerações são gerações daqueles que são chamados benditos do Senhor. Nós não colocamos filho para o mundo, não, meu irmão. Nossos filhos são para testemunhar os grandes feitos do Senhor. Nossos filhos são para exaltar o Deus vivo de Israel. Obrigado. Nossos filhos são para isso. E aí, eu fico maravilhado. É ruim ter que correr. Segunda Timóteo, vamos ler aí. 2 Timóteo capítulo 2. É 2? Não, 1. 2 Timóteo 1, desculpa. 5. Olha que lindo, meu irmão. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. É uma geração Timóteo, que tinha uma fé o quê? Não fingida. Mas por que a geração Timóteo uma fé não fingida? A qual habitou primeiro, aonde? Em tua avó Lorde. A Lorde, a avó Timóteo, era alguém que sentava aqui, buscando a Deus. Aí a Lorde gerou Eunice. A Lorde gerou Eunice. Não sentou na cadeira do descuido, muito menos na cadeira do desvio, ela não se desviou, pelo contrário, Eunice sentou. Cadê a Priscila? Ela não vai querer fazer isso, não? Ela está lá atrás. Eu ia sentar aqui, eu ia pedir para ela sentar aqui no meu colo e o Arthur sentar no colo dela. Todo mundo tem que sentar, nossas gerações, todas elas vão se sentar na cadeira da devoção em nome do Senhor. Todas elas. Deus nos chamou a mim, a minha casa, a você e a sua casa, para que todos sentem nessa cadeira. A Lorde gerou Eunice. E Eunice também era alguém que buscava o Senhor. E Eunice gerou Timóteo. E Timóteo não se descuidou. Paulo,
Tem cuidado de ti mesmo, da doutrina, e ele se cuidou e cuidou da doutrina. Persevera nessas coisas. Ele não se desviou. Os nossos filhos, eles não serão desviados da casa do Senhor. Hoje há um grande índice de jovens, meu irmão. Eu quero fazer essa oração hoje com você em nome do Senhor. Tem jovens que estão aqui com 14, com 15, que estão à porta de uma universidade. E o índice de desvios que acontece numa universidade é algo assim assustador. É muito grande. Mas nossos filhos, quando chegarem lá, serão um exemplo de uma geração que vai buscar o Senhor. Posso ouvir um amém aí? Os nossos filhos vão proclamar o Evangelho de Salvador lá naquela universidade, na UFRJ, na UERJ, na UF, onde quer que seja. Aonde quer que esteja uma universidade, tiver um servo do Senhor, ele não vai se desviar lá não. Pelo contrário, vai ser ganhador de almas para a glória do Senhor, porque a cadeira dele é a cadeira da devoção ao Senhor, meu irmão. Amém, não? Gerações estão se perdendo aí, porque está faltando em nós um compromisso mais sério com o Senhor. Eu quero conscientizar você e a mim hoje, porque as nossas gerações, elas são as gerações dos que aprendem, e é muito mais rápido, são os que aprendem pelos que veem. A geração dos que aprendem pelo que vem. O que seu teu filho está vendo você em casa? Por que meus filhos estão vendo eu em casa? Pensa nisso aí. Pensa nisso. O pastor liga para alguém, aí atende o Serafim. O Anfilácio está aí, que é o pai do Serafim, né? Ele bota a mão assim. É o pastor. Ele está só urubu servando. Ele está só urubu servando. Caraca, então mente pode. Se meu pai engana o pastor, eu vou enganar qualquer um. Não é verdade, não? Se meu pai engana o pastor, eu vou enganar qualquer um. A Lloyd ensinou a Eunice. E a Eunice ensinou o Timóteo. E o Timóteo foi um exemplo de alguém que tem uma fé não fingida. Diga para você mesmo hoje: eu tenho uma fé não fingida. As minhas gerações, em nome do Senhor, pelo meu exemplo, também terão uma fé não fingida. Tem muito crente falso por aí, meu irmão. Tem muito crente falso por aí, meu irmão. Tem muito. Levantou-se lá no tempo do juízo uma geração que não conhecia o Senhor, nem o que o Senhor, porque era uma geração que não tinha compromisso, uma geração que não se importava em buscar a Deus. Deus fala assim: olha, o rei não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. O que Salomão faz? Salomão faz totalmente o contrário. E no caso dele, pecados. No caso de Roboão, a Bíblia chama de abominação. Você sabe o que significa a palavra abominação para Deus? O que é uma coisa abominável? Pensa, Alexandre. É insuportável de ver. É uma coisa que, me permita aqui, é uma coisa que machuca por dentro Deus. Deus fica, eu não acredito que esse aí é meu filho. Eu não acredito que esse aí quer sair me serve. Fazendo o que está fazendo, é uma coisa assim abominável, é uma coisa que se ele pode, claro, poderia e pode fazer, exterminar logo alguém. Mas como eu li primeiro no Salmo 78, é a gente errando e Deus nos buscando. Então Deus nos trouxe hoje aqui para eliminar isso aqui. Diga assim: não haverá desviados. Na minha geração não haverá desviados. Amém? E
mandou rasgar isso aqui. Porque na nossa geração de paz não haverá descuidados. Amém? Amém? A canção não vai cair, não. Por que bateu? Tu sabe, né? Tu sabe o que bateu, né? Tu sabe o que bateu, né? Não vai ter desviado, não vai ter descuidado, mas será uma geração daqueles que vão honrar o nome do Senhor. As nossas gerações irão honrar o nome do Senhor. Amém ou não amém? Então, isso aqui eu não rasgo, não. Isso aqui eu tiro com todo cuidado. Aqui ele botou muito para ficar firme. Vai estar estampado no nosso peito. O que eu sou? Eu sou dele. A quem eu sirvo a ele. O que eu quero? Eu quero ele. Eu sou dele de mais ninguém. Porque a ele eu pertenço, a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A minha casa será, como a Pâmela cantou, um lar de bênção para a glória do Senhor, de pessoas que louvam, engrandecem o nome do Senhor, de pessoas que servem a ele com interesse. Davi serviu com integridade. Meus filhos vão olhar para mim e vão ver integridade. Seus filhos vão olhar para você e vão ver integridade. Homens e mulheres que buscam o Senhor. Amém? E aí? Mas pastor, você pode dizer assim, pastor, meu pai nem está nem aqui. Meu pai está aí nesse mundo aí perdido. Mas no versículo número 70, 72 na verdade, bota lá. 70 do Salmo 78. Oi? 78, 70. Também escolheu a Davi, seu servo. Se até aqui a sua geração, os seus ascendentes, se até aqui quem te antecedeu não conhecia o Senhor ou não buscava a Deus, eu quero ser boca de Deus para dizer para você hoje que pode. A geração começou aqui agora, uma nova geração. Até Jessé foi uma geração. De quem? De um desconhecido. Mas Deus levantou Davi para ser um principal de uma geração. Deus vai levantar você hoje aqui nessa noite em nome do Senhor, para ser o precursor de uma nova geração, da geração que serão chamados benditos do Senhor. Você está pronto hoje nessa noite, meu irmão, para se sentar nessa cadeira? Deus te convida para sentar nessa cadeira hoje. Deus vai começar uma nova história na tua casa, na tua vida. Você vai ser gerador de gente que vai buscar e exaltar o nome do Senhor. Você vai ser gerador de gente, vai conhecer a Deus, servir a Deus, buscar a Deus. Você vai ser isso! Amém, não? A nossa opção não existe. Essa aqui não existe para a gente. Não existe essa opção. Me permita aqui, não existe essa opção. Só existe uma opção. Eu quero ser hoje alguém que vai se sentar nessa cadeira. A cadeira que Deus separou para mim e para você. Daqueles que vão devotar suas vidas ao Senhor. Daqueles que vão buscar a Deus com interesse, com integridade. Daqueles que a partir de quem Deus vai começar uma nova história na família. Amém ou não amém? Posso ouvir amém nessa noite? Amém, 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 amém? Diga assim, Deus vai começar uma nova história. Porque uma nova história, né, Asbel? Uma nova história. Amém, não? Até aqui, qual a história da família? Pai alcoólatra, mãe também gostava de uma. Qual a história da família? As meninas nunca se casavam. Ih, qual a história da família? Mas a partir de hoje, a partir de agora, a partir desse momento, eu tomo posse dessa palavra, porque vai ser Deus em primeiro lugar. Será Deus em primeiro lugar na minha vida, Deus em primeiro lugar na minha família, Deus em primeiro lugar na minha casa. Primeiro Deus, depois Deus, depois Deus, e depois vem eu, mas sempre Deus em primeiro lugar. Amém ou não amém? Sempre Deus em primeiro lugar.
Não vai se repetir conosco. Não vai se repetir comigo. Não vai se repetir com ninguém. Sabe, meu irmão? Me permita isso, me permita isso. Eu não faço isso por exaltação, não. Deus sabe que não. Dos meus irmãos, eu fui primeiro a casar na casa do Senhor. Dos bisnetos de minha mãe, se eu não estou enganado, sim, dos bisnetos de minha mãe, as minhas filhas foram as primeiras a entrarem pela igreja, levada pelo pai. Sabe por quê? Porque minha mãe resolveu começar, depois de uma vida muito atribulada, a buscar a Deus com interesse e com verdade. E aqui eu estou. Já está numa geração de Priscila, de Talita, de Débora, de Ruth e Mateus. Já tem a outra geração, que é a geração Arthur. Mas todos eles, diga isso para você também, nomine cada parente teu hoje aí. Nomine cada filho, nomine cada neto teu aí, nomine eles, diga o fulano, a beltrana, eles, todos eles são benditos do Senhor, sobre eles repousa o nome do Deus de Israel, sobre eles está a bênção de Deus, e eles serão herdeiros de promessas gloriosas, porque o Senhor vai abençoar a minha casa, e Ele vai chamar a mim, vai chamar a você, para você ser o precursor disso, e a nossa casa será uma bênção, para a glória e honra do nome do Senhor. A nossa cadeira é a cadeira da devoção. Amém, amém. Fique em pé. A nossa cadeira é a cadeira da devoção. E eu queria que você orasse hoje. Queria que você orasse hoje em silêncio mesmo. Diga assim: Senhor, que na minha casa se até agora ninguém sentou, porque toda família precisa de um intercessor, viu, Joás? Toda família precisa de um intercessor, toda família precisa de um intercessor. Zé Roberto, toda família precisa de um intercessor. Diga para Deus hoje, aqui agora: Senhor, eu quero sentar nessa cadeira. Eu quero ser a eu quero ser o primeiro, não por orgulho, não, mas por necessidade. Eu quero trazer minha casa aos teus pés, Senhor. Eu quero que minha casa seja uma casa de bênção. Eu quero que coisa extraordinária, maravilhosa, bendita do Senhor aconteça na minha casa. A transmissão da lealdade não vai parar. A transmissão da verdade não vai parar. Não haverá mentira, não haverá engano na minha casa. Não haverá. Diga: Senhor, eu vou sentar nessa cadeira da devoção. Eu vou sentar nessa cadeira. Eu vou sentar. E a partir de mim, manto comandará, jure carabá. E através de mim, o seu Espírito vai trabalhar de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa. E famílias serão restauradas, Pai. Famílias serão restauradas. Famílias serão restauradas. Então eu quero hoje, em nome do Senhor. Cadê os obreiros da igreja aqui? Vem cá, Braulio, me ajuda aqui. Manacheia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Eu quero hoje transmitir para você uma unção. Eu quero nesse culto de família hoje, pelo Senhor, transmitir para você uma unção. Você vai ser. Se você quer uma unção hoje, aquela unção que vai dizer assim: eu vou me levantar como alguém que vai ser um referencial na casa. Até hoje minha casa não tem um referencial. Até hoje minha família não tem um referencial para o bem, não tem. Mas eu quero ser esse referencial hoje. Quando a gente canta, se você quiser, você vai receba uma unção e saia por aqui e volta para o seu lugar. Se você quiser, faça isso agora no nome do Senhor. Venha, vamos cantando. Venha, vamos cantando, vamos cantando. Se você quiser, sai do seu lugar e receba essa unção. De um novo tempo, glória! 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 Eu faço parte! Eu serei um referencial! Eu serei um referencial na minha casa! A minha casa vai mudar através de mim! Que foi plantada há muito tempo. Aqui,
está se levantando em todo lugar. A geração que depois Saul, a geração que depois Saul, a geração que unge Davi, a geração que depois Saul, a geração que unge Davi, para o tempo de louvor. Oh, aleluia. Não teremos desviados. Amém? Não teremos desviados na nossa casa. Amém? Não teremos descuidados na nossa casa. Mas nós teremos gente zelosa. Gente zelosa por Deus. Gente que viva por Deus. Que chora por Deus. Que clama por Deus. Que busca Deus. Essa é a nossa geração. Amém ou não amém? Deus te abençoe em nome do Senhor.